Cadê aquela música de suspense, hein, Gabriel? Atenção, hein? Atenção. Um carro foi apreendido no litoral, hein? A polícia recebeu a informação de que um Fusca estaria circulando de forma ilegal pelas ruas. Só que tem um detalhe nessa história toda aí. Tem um detalhe. Para aí. Não é um carro qualquer não, viu? É um pouquinho pequenininho. Roubaram meu Fusquinha! Eu tô maluco! Cadê o Fusquinha? Aqui o Fusquinha número 53. Com um visual bem conhecido. Olha que gracinha o Fusquinha. Seria um carro de brinquedo, gente? Hein? Mas e se fosse? Por qual motivo a polícia precisaria entrar em cena e guinchar o Fusquinha 53 para a delegacia? Cadê o som do Fusquinha, DJ? Thaís Travessoli, eu fico imaginando você dirigindo esse Fusquinha, Thaís Travessoli. Vai ficar bom. Você já foi me colocar no meio da história, né, Daniel? Eu não. Quem estava dirigindo, na verdade, segundo a família, era o pai da criança e a menininha estava do lado. No entanto, nós temos informações de que a Polícia Militar, de onde aconteceu essa situação, Itapuá, Santa Catarina, disse que, na verdade, a criança estava dirigindo. Então, olha a confusão que virou toda essa história, Daniel. Nós produzimos uma reportagem, é claro, e quem está acompanhando o Balanço Geral nesse momento vai entender o que é que aconteceu. Como é que um carrinho de uma criança foi parar na delegacia? Vamos entender na reportagem. A cena inusitada aconteceu nas ruas de Itapoá, Santa Catarina. Um mini Fusca é guinchado. Uma criança se desespera. Dor no coração, de ver o desespero, a tristeza no olhar dela. Ali foi um desespero total. Ainda mais na hora, né, que o policial falou para mim, que eu perguntei para ele qual seria, né, o procedimento para mim tentar recuperar o carrinho. E ela estava junto comigo, abraçada, ele simplesmente falou, acho que nem tirar de lá vocês tiram mais. No mini Fusca estavam o pai e a filha de 7 anos. Eles são moradores de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A mãe conta que neste dia a família estava voltando da praia. O pai foi multado e teve a carteira de habilitação suspensa. Segundo a PM, a criança era quem dirigia o carrinho. A família nega. A gente estava com 2 carros escoltando. Minha filha na frente com o pisca-alerta, o pai com a criança ali e eu atrás também com o pisca-alerta ligado. E lá, ali na praia não teria como andar nem mais que 30 por hora. Lá ela estava do lado do volante, porque o carrinho é muito pequeno, o pai dela tem 1,85 m. Então, empurrou o banco para trás. Ela nunca que ela ia alcançar o pé ali onde que acelera e aonde que freia. Era o pai que estava ali conduzindo, ela estava ali sim, do lado. A família voltou para casa aqui no Paraná sem o carrinho, que foi guinchado e levado para a delegacia de Itapuá. O mini Fusca foi um presente de Dia das Crianças. Agora, eles tentam recuperar. O carrinho foi comprado há 1 ano. Custou R$ 12.500. Tem motor de 40 cilindradas e é movido a gasolina. A mãe diz que não sabia que precisava de autorização para circular nas ruas. E que, neste caso, era um trajeto curto, da praia até a casa, com veículos em baixa velocidade. Se eu soubesse que não poderia andar lá, eu sei que numa BR, numa principal, igual ali, movimentada, lógico que eu sei que lá ela não pode ir, que é um perigo, né? Mas ali, do jeito que estava, não tinha perigo para ela. Não tinha, porque estava nós escoltando, nós sabíamos ali até então que ela não estava correndo perigo, porque nós estávamos ali em 2 carros escoltando, então, se fosse algum carro para bater, ia bater em mim atrás, e se fosse o da frente, ia bater na minha filha. Esse especialista em trânsito explica que esse tipo de veículo deve ser usado apenas em áreas de lazer. Para circular em via pública, é necessário autorização da Secretaria Nacional de Trânsito e ter carteira de habilitação. Não poderiam circular com esse veículo na via pública. Esse veículo só pode ser utilizado num quintal particular, numa fazenda e nunca numa via pública.
Algumas características do veículo reforçam a necessidade de autorização para uso nas ruas. Ele é um veículo motorizado, ele usa gasolina como combustão ali, então ele é considerado um veículo automotor. E todo veículo automotor que vá circular na via pública, ele precisa do certificado de adequação à legislação, com várias resoluções do CONTRAN, toda a legislação vigente, o certificado de segurança veicular, para que ele assim consiga fazer o seu registro e o licenciamento, o emplacamento desse veículo, ver se ele está em condições de segurança para que ele possa trafegar, cinto de segurança e todos os equipamentos. Eu já tive um carrinho desse na minha infância, só que a gente rodava com ele pelas estradas, né? Estradas da fazenda. Então, passava pela ponte, a partir dali, na época, o Papai Mário, que Deus o tenha, liberava a piazada toda para brincar no carrinho. E o carrinho feito por um amigo da família, pegou ali aquelas rodinhas de carriola mesmo, né? De carrinho de mão, preparou um carrinho que era muito bonito, era um jipinho. E a gente circulava pelas estradas. Tinha um limite, não podia sair próximo à rodovia, mas de jeito nenhum. E ele ficava em cima observando. O que chama a nossa atenção nessa história toda, a doutora Márcia, Thaís Travensoli, o público do Balanço Geral, é que essa menina, essa criança, ela transita com esse carrinho motorizado, uma gracinha o carrinho, só que por vias públicas, por ruas. Eu recebi agora há pouco uma imagem que mostra um carro vindo logo atrás dessa menina, desse carrinho. Deus o livre numa situação dessa, gente. De repente vem um carro alto, uma caminhonete, né? Numa esquina, não vê essa criança, não vê esse carrinho. Tá feita a tragédia, doutora Márcia. Pois é. Aí vem aquela argumentação, não, mas estávamos escoltando em 2 veículos, com esse veículo no meio, e era o pai que estava dirigindo. O problema é muito mais simples que esse. Veículos que não são... esse tipo de veículo, ele é entendido como um veículo, como um protótipo. Para que você coloque um protótipo para andar em via pública, é necessário passar por todo um processo junto ao Denatran. E era isso que tinha que ser feito. Então, sinto muito, gostaria até que isso não tivesse acontecido, a menininha deve estar muito triste, como a sua família, mas era um problema de não se informar. Sim. Né? A família deve ter se informado. O que pode fazer? Com esse aqui você pode andar numa chácara, em um ambiente fechado, no local de lazer, mas via pública você não pode andar porque existe toda uma legislação que vai dizer isso, né? Então é falta de você se informar e além do próprio risco, uma criança, né? Num ambiente que existem outros veículos. Mas o que mais pegou ali é exatamente ele estar trafegando em via pública. E sim, a recuperação do bem é possível. Claro que quem apreende ele acaba sendo o órgão de segurança, órgão de trânsito lá, né? E ele é possível ser revisto isso, mas vai precisar de uma medida judicial para isso, como propriedade. E nesse momento vai ser novamente asseverado que não é possível andar em via pública, que não é possível esse tipo de risco, porque esse veículo não foi feito para isso e não foi aprovado pelo Denatran. Justamente a pergunta que eu faço para a Thaís Travensoli, que está acompanhando essa história, o veículo, que é uma gracinha o carrinho, né? Que graça. Está apreendido e a família já diz que vai fazer a retirada, Thaís Travensoli? A família quer fazer essa retirada, viu, Daniel? Inclusive, já logo horas depois do que tudo aconteceu, a mãe ficou se informando com o pessoal, com os policiais, para ver o que era preciso. Ela foi orientada a procurar o fórum da cidade, mas por conta de ser um período de festas, isso aconteceu no sábado, dia 1º. Então, assim, tudo fechado na cidade, não tinha muito o que fazer. E depois de toda a repercussão que aconteceu lá, inclusive, eles voltaram para cá, estão agora na casa deles em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Eles querem sim o carrinho de novo. É um presente que foi dado para essa criança no Dia das Crianças de 2020. Então eles querem recuperar, ela está bastante triste com tudo isso e eles estão procurando já um advogado e vão ver o que é preciso para poder retirar de novo. Porque tem nota fiscal desse veículo, né? Desse brinquedo. Inclusive ela disse que comprou numa loja de brinquedos, tinha outros modelos lá também para crianças, mas claro que não tem registro, uma coisa igual de um veículo, igual de um carro normal.
mas tem assim a nota fiscal e agora com o advogado eles vão ver o que é possível para poder retirar esse Fusquinha. Eles querem de volta, apesar de, segundo a mãe, um policial ter dito para ela lá em Itapuá, acho bem difícil você conseguir de volta. Claro que eles querem de volta, a doutora Márcia já comentou também que isso é possível, ter esse bem de volta, é o que eles vão fazer. E Daniel, para complementar agora há pouco, a mãe realmente comentou com a gente que não tinha visto nada de errado, eles não haviam pensado que era errado fazer esse trajeto da praia até a casa, era um trajeto bem curto e que a todo momento os 2 carros estavam fazendo essa escolta, né? A doutora Márcia acabou de comentar também, essa é a justificativa da família que não viu problema. E a mãe também comentou que acreditava que o policial poderia ter se aproximado, chamado a atenção deles, pedir para tirar o carro. Ela falou, eu faria de tudo para colocar esse carro no guincho e levar para minha casa. Eu tirava imediatamente da rua, mas não precisava ter feito isso, já pegando o guincho sem chamar a nossa atenção e ver a criança naquele estado de choro. Então é uma situação bem complicada de se analisar aqui, né, Daniel? Entendi. A mãe está dizendo que faltou sensibilidade da equipe policial de dialogar, de conversar com essa família, primeiro de orientar. É isso? É isso então que a família está questionando. Eu levantei há algum tempo, doutora Márcia, até para presentear as crianças, eu levantei o preço médio desse carrinho. A partir de 17 mil, você já consegue comprar um desse aí, aqui pertinho da gente, viu? Esse carrinho que é muito bem feito, muito bem trabalhado. E a doutora Márcia, em relação a essa ponderação feita pela mãe, faltou sensibilidade mesmo diante dessa história? Dialogar com a família, conversar com os pais na hora ali, chamar a atenção? Veja uma coisa, a situação dele é a mesma coisa do que você pegar e você passar uma pessoa em alta velocidade e você parar lá na frente. Não, queria conversar com você em vez de multar você. Já viu isso acontecer? Isso não pode acontecer. Porque neste caso, hoje eles estariam dizendo assim, fomos parados lá e extorquidos. Então é uma linha muito tênue do policial de rua. Chegar lá e dizer, olha, não, você pode levar assim, ou a gente vai ajudar a escoltar, enfim. E amanhã ou depois está dizendo assim, olha, aconteceu isso, e aí a gente foi pedindo alguma coisa. Então, os policiais têm que se manter de acordo com a lei. Claro. Não essa flexibilização gera muito comentário depois. Agiram de acordo com o que manda a lei, né? Foram legalistas. E está na nossa legislação, Sim. né? 1h39, obrigado, Thaís Travensoli. Mas assim, ó, cá entre nós, quando eu vejo o Fusquinha, eu já imagino a Thaís Travensoli dirigindo ele. Mas não pode ser na rua, a gente já sabe, tem que ser no condomínio. Tem de ser numa área rural, condomínio. Hein, Thaís Travensoli? Já imaginou você no Fusquinha ali, a imagem fechadinha em você, de repente mostrando você no Fusca? E aí? É bonitinho, né, Daniel? É uma graça esse Fusquinha. A notícia que a gente tá dando aqui é um pouco conturbada, mas eu fiquei encantada com esse Fusquinha. Confesso pra você que eu fiquei com vontade de dar uma volta nesse Fusquinha também. Tá bom, então. Faltando 20 minutos.